Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam convosco. Celebramos o 10º domingo do tempo comum, após a celebração da Quaresma e da Páscoa. Depois, domingo seguinte, solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja retoma hoje o tempo comum, sobretudo no ciclo dominical, usando na liturgia o verde da esperança que nos alimenta no dia a dia, que nos faz ser constantes, mas sobretudo esperança naquele que não decepciona, naquele por quem vivemos e para quem tendemos todos os dias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecendo que somos limitados e pecadores, supliquemos a misericórdia e a compaixão do nosso Deus com o nosso ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certamente a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os despastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expande-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente, a convocou. Eu não venho censurar sacrifícios, pois sempre estão perante mim meus holocaustos. Não te diria se confume eu estivesse, porque é meu universo e todo ser. Porventura porém carne de touro, beberei acaso o sangue de carneiros. Imola a Deus o sacrifício que louvou, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então me livrarei e has de louvar-me. A todo homem que procede
eternamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, retomando no ciclo dominical o tempo comum, celebramos o 10º domingo. O Evangelho de hoje nos apresenta, em primeiro lugar,
a vocação de Mateus, que ele mesmo escreve e o faz de forma muito sucinta. Diz apenas que estava sentado na coletoria, Jesus o viu e chamou. É a narrativa de vocação mais curta que a gente possa imaginar. Ele falando sobre si mesmo. Não de forma pomposa, não com ostentação, mas simplesmente dizendo que o Senhor o viu. É importante este aspecto de estar sentado, porque significa dizer que o olhar de Jesus se voltou para ele sem que ele fizesse qualquer coisa. Deus se volta para nós, o seu olhar é voltado para nós porque nos ama, não porque a gente fez ou faz alguma coisa. Estar sentado ali na coletoria de impostos significa estar na lama do seu pecado, estar na imobilidade do peso da vida, estar numa situação de não ação própria. Ele está sentado, o Senhor o vê e chama. Está lá no telônio, que era o lugar próprio de cobrança dos impostos. Tem até uma canção de Padre Zezinho que diz: no meu telônio jogando a rede sob a figueira, porque lembra de Natanael, ou a caminhar buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. E ele diz: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. A canção já fala de um modo positivo, mas faz referência a esta situação de Mateus. Por que a canção fala de modo positivo? Porque quer dizer que o cristão, ele deve viver a sua fé de forma ativa, aonde quer que esteja, aonde quer que vá. Ele é cristão, no trabalho, em casa, no lazer, nas viagens, lidando com os irmãos. Aonde quer que vá, ele é cristão, tem que ser autêntico. Voltando para o Evangelho, esse aspecto do estar sentado é de fundamental importância. Porque depois que Mateus é chamado por pura ação do Senhor, por pura misericórdia, porque vai lá, o Senhor o vê e chama, ele recebe o Senhor em sua casa. Esse é outro aspecto importante. Tocado por Jesus, chamado para segui-lo, Mateus o recebe em sua casa. E o recebe com festa. Por isso, tantas outras pessoas vão à casa de Mateus para visitar ou para falar com o Senhor. Pessoas que não tinham muito boa reputação. Daí vem a crítica dos fariseus. Por que é que o vosso mestre come com este tipo de pessoa, com este tipo de gente, ou com essas pessoas? A argumentação ou a apresentação da pergunta pelos fariseus é partindo do pressuposto de que eles não necessitavam de salvação, ou não necessitavam de Jesus, ou eram suficientemente cumpridores da lei. A resposta de Jesus é que ele veio para aqueles que precisam de saúde. Quem não precisa de médico, não precisa dele. Ele veio como médico da alma. Ele veio como médico das nossas vidas. Ele veio para nos curar. Quem acha que não tem necessidade de Jesus, acha que não precisa ser curado. Acha que não precisa ser curado. O que Jesus expressa no final do Evangelho é lapidar, porque faz a ligação com as outras duas leituras e com o Salmo também. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia aqui é a ação do coração de Deus voltado para a nossa miséria, para nos resgatar, para nos dar uma vida nova. E ao acolher
aqueles que ali foram à casa de Mateus, cobradores de impostos, pecadores, Jesus está voltando o seu olhar, o seu coração para a miséria deles, mas fazendo-lhes um convite. É preciso mudar de vida. Porque Mateus mudou. Mateus saiu da coletoria de impostos e começou a seguir Jesus. Essa é a proposta do Senhor. O querer misericórdia e não sacrifício é dar a oportunidade de que se experimente o amor de Deus, a compaixão de Deus, a salvação que vem de Deus, para se fazer uma vida nova, ou para reconduzir sua vida por um novo caminho, ou de encontrar a vida no novo caminho, ou de encontrar a verdade que traz a vida no novo caminho, ou de encontrar aquele que é caminho, verdade e vida, Jesus. É importante também lembrar que quando a gente escuta este evangelho, a gente cai numa tentação que é a tentação de todo mundo. Deus me ama, não importa o que eu faça, ama todo mundo, não importa onde esteja, e o amor de Deus é para todo, e quem é você para me dizer alguma coisa? Essa tentação é muito presente. Deus ama todos, Deus ama aquele pior pecador, Deus volta o seu olhar misericordioso para ele, para mim, para cada um de nós. Mas o convite dele é constante: segue-me. O voltar o olhar misericordioso para nós, o ter compaixão de nós, o nos amar profundamente, não é dizendo esteja aí onde você está, porque mesmo assim eu te amo e você continue sua vida do jeito que você quiser. Não. Ele olhou para Mateus e Mateus o seguiu. As pessoas que foram à casa de Mateus estavam ouvindo do Senhor para mudança de vida. Quando ele diz que quer a misericórdia, quando ele diz que é o médico que veio, exatamente, ele veio para curar-nos. Aqueles que estão doentes, aqueles que reconhecem que necessitam do Senhor, por isso o pecado, a doença do pecado, ela é real, acolhe o Cristo como médico da alma para a salvação. A gente também corre a tentação hoje de ouvir certas pessoas dizendo que eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de confissão, eu não preciso de nada disso. E isso é pecado? Não, isso não é pecado, não. Eu vivo muito bem sem essas culpas. Vocês cristãos são cheios de culpa. Eu não vivo com culpa. Eu sou uma pessoa livre, liberta, eu não tenho culpa. E quando você olha, você diz, não, o que você perdeu foi o senso do pecado, o que você perdeu foi o senso da graça e do amor de Deus, o que você perdeu foi a consciência de que o médico divino, que é Jesus, veio para curar a minha e a sua doença, que é o pecado. Foi isso que você perdeu. Simplesmente. Quando a gente argumenta demais certas coisas, a gente deixa de perceber exatamente aquilo que é a razão, o motivo da encarnação do Verbo, de sua morte e de sua ressurreição. Nossa salvação. Acabou. Ah, mas Jesus veio para criar uma sociedade de lesado, todo mundo sorrindo, brincando, pulando, porque a gente... Não, mentira. Esse Jesus é fantasioso. Ah, Jesus veio para dizer a todo mundo que ama e não importa o que faça, ele vai continuar amando e você pode continuar nesse caminho. É mentira, você inventou esse Jesus. Ele não veio matar ninguém. Ele veio se compadecer da dificuldade de cada um de nós. Ele veio para nos dizer, eu sei quão árduo é suportar isto. Eu sei como é difícil para você. Ele diz tudo isso. E eu estou com você.
mas eu te quero comigo e para mim. Então desperta, eu sou o teu médico. Eu não quero que você se mate, eu não quero que você se destrua, mas eu também não quero que você ache que você pode se salvar por si mesmo. Não consegue. Sou eu o teu Salvador. Por isso que eu dizia que o final liga muito às outras leituras, porque na primeira leitura do profeta Oséias, fala exatamente do sacrifício, da misericórdia. Como fazer para seguir e para servir a Deus? Diante de tudo o que Deus fez, o profeta Oséias vai dizer: como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Nosso amor para com Deus, o nosso fervor, muitas vezes é como a nuvem de manhã. Vem o sol e logo se desfaz. Apesar de termos sido formados, e aí o Senhor está falando com o povo de Deus, sendo desbastado pela palavra dos profetas, apesar das palavras da boca do Senhor, como luz que iluminava, que se expandia e que fazia perceber os juízos de Deus, tudo isso o Senhor fez. Mas apesar disso, havia fraqueza. E aí ele vai dizer de forma lapidar e bonita, muito bonita: eu quero amor e não sacrifícios. Ou seja, eu quero que vocês me conheçam, me amem, sigam-me. Eu não preciso dos touros de vocês. Eu não preciso do sangue de carneiro, que é o que o Salmo vai dizer. Eu por acaso não criei tudo? Eu não tenho esta fome. Eu preciso dos touros, eu preciso do sangue de carneiro? Não, eu preciso de vocês, eu preciso do amor de vocês. E que amor? Como é que se manifesta esse amor? Escutem as minhas palavras, obedeçam os meus mandamentos. Eu quero conhecimento, vocês precisam me conhecer, muito mais do que holocaustos que vocês fazem. É claro que aqui também tem outro aspecto, que é: se eu digo que amo a Deus, eu preciso me esforçar para viver conforme este amor. Porque na antiga aliança bastava apresentar ou fazer os sacrifícios e se pensava que estava amando a Deus. Ele diz: não, eu não preciso disso. Eu quero que vocês me conheçam, me amem, me sigam. Os sacrifícios não, o amor sim. É evidente também que esta palavra se dirige a todos nós. Por quê? Porque, repito, nós precisamos nos esforçar, apesar dos nossos pecados, para vivermos coerentemente. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu aspecto, mas procurando viver na verdade. A gente aprendeu a viver na mentira, né? Vocês já prestaram atenção que a gente aprendeu a viver na mentira no mundo atual? As pessoas olham para nós e dizem: veja como você está jovem. E a pessoa diz: são os seus olhos. Você sabe que você não está jovem. A pessoa pode até dizer: você está se cuidando bem. Ah, tá bom. Aí as pessoas dizem: veja que trabalho maravilhoso. O camarada faz um garrancho lá, é uma obra de arte. Não, não é. É só um garrancho. Mas a gente aprendeu a viver nessa mentira. E a gente até fica com raiva quando algumas pessoas dizem a verdade, né? É claro que nem sempre é bom dizer a verdade assim, a grosso modo. Mas a gente aprendeu a criar um mundo de mentiras que a gente faz das nossas narrativas uma verdade que se estabelece. Aí quando você diz assim: mas como se o fato é outro? Entende? As pessoas fazem uma narrativa. O cristão não pode cair neste laço. Ele não pode ser uma pessoa depreciativa,
mas ele também não pode ser uma pessoa de narrativa, de uma verdade que não existe. Ah, não, mas eu vou conseguir. Como é que você vai conseguir? Tem os elementos, tem os instrumentos. Primeira coisa, porque Deus age na nossa vida fazendo o impossível acontecer. Mas é preciso que nós tenhamos a disposição de coração e a abertura. Nada de narrativa transformando-a em verdade. Verdade é outra. Ah, mas eu estou vendo você, a sua saúde está uma maravilha, seus exames dizem outra coisa. Não, eu tenho alguns problemas, mas também não estou para morrer. As pessoas querem apresentar uma narrativa como fato de verdade. E a verdade é aquilo que factualmente se apresenta, e a verdade máxima é aquela de Deus para nós, que se revela, que se manifesta em Jesus Cristo. Daí a importância da fé, segundo a leitura, carta aos Romanos. Retomando Abraão, o apóstolo vai mostrar como na vida dele Deus agiu e como ele respondeu positivamente. A gente fala muito de dizer assim, ah, mas a fé de Abraão. Em que consiste a fé de Abraão? Deus o chama, Deus lhe propõe algo que humanamente era impossível pela idade, pelas condições. E Abraão está disposto a obedecer a Deus, a agir conforme Deus lhe pede. E o apóstolo vai dizer que isto lhe foi creditado como justiça. Sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, olha aí, isso é bonito, mas também a nós, pois a fé será creditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Se nós acreditamos nele, somos justificados, somos tornados justos por ele. Por isso, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação, para que diante de Deus nós fôssemos considerados, achados justos. É claro que a nossa fé, que nos é creditada como justiça, o apóstolo vai dizer em outra carta sua, vai dizer que esta fé ela precisa ser operada na caridade, ela precisa ser operada no dia a dia, por isso ela precisa ser testificada pelas nossas ações, em outras palavras, pelas nossas obras. Não adianta dizer só, eu creio em Deus, eu tenho uma fé muito grande, e ficar louvando e bendizendo, e as obras ficarem de lado. Por quê? Abraão, quando disse que acreditava, ele deixou tudo e foi. Abraão, quando disse que acreditava, quando Deus pediu-lhe o filho, ele foi capaz de querer sacrificar o próprio filho obedecendo a Deus. E Deus poupa o seu filho e lhe dar aquilo que havia prometido. A fé precisa dessa disposição nossa, de retidão, de verdade, de justiça. Tenha muita dificuldade, cada cristão deve ter, com quem conversa sempre com as mentiras, de quem é mentiroso, de quem falseia a realidade. Às vezes, quando você está com um doente, você pode dizer a ele na cama do hospital, não é tão grave não, vou rezar por você. Mas no dia a dia, nós precisamos ser cristãos. Nós não podemos omitir verdade, nós não podemos criar realidade virtual. Nós somos filhos e filhas de Deus, justificados pela fé. Agindo com misericórdia, entendendo que a misericórdia de Deus é para nós, porque Jesus é o grande médico, entendendo que fomos justificados nele, morto e ressuscitado, e precisamos ter a fé nele, entendendo que, apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar na vida, o amor de Deus
continua a se voltar para nós, esperando que um dia nós sejamos perfeitos na caridade, que abramos o nosso coração e definitivamente rendamos a nossa alma a Ele. Que o Senhor seja bendito, louvado, hoje e sempre. Amém. Professemos de pé a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, imploremos a misericórdia de Deus, Pai, e roguemos-lhe que atenda às nossas preces, dizendo: salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pela Igreja, para que se mantenha firme na fé e na esperança, e testemunhe com vigor profético o amor misericordioso de Deus pelos seres humanos, roguemos. Salvai-nos, Senhor. Pelos ministros ordenados para que sejam fiéis anunciadores do perdão, da misericórdia e da palavra de Jesus, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso. Pelos cristãos que resistem a seguir o estilo de vida proposto pelo Evangelho, para que correspondam ao olhar acolhedor de Jesus, lhe dirige, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso. Pelas nossas comunidades, para que, ao participar das mesas da palavra e da Eucaristia, sejam nutridas de vida de Jesus, como poderoso remédio para a caminhada de fé de seus membros, roguemos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Sentados, ofertório. Bendito seja Deus,
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, para os nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte à glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa e povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, São Pio, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo. Com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Paulo Jackson e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem, por Cristo nosso Senhor. Sentados só por um instante. Eu vou dar os avisos agora, daqui a pouco a gente reza a oração da trezena de Santo Antônio. Estamos fazendo a trezena, hoje é o 7º dia. Na próxima sexta-feira, que é dia 12, sexta-feira a gente tem 6 missas aqui por causa da bênção de São Félix. Nós vamos fazer também a bênção das rosas. Como é dia dos namorados, as pessoas costumam dizer isso, Santo Antônio é aquele que intercede pelas famílias. Santo Antônio foi aquele homem que, no seu tempo, rezou, levou as pessoas a Deus e, por amor a Deus, pôde cuidar, alimentar as pessoas, cuidar das famílias, para que pudessem encontrar refúgio e alívio em suas necessidades. Portanto, próxima sexta-feira, dia dos namorados, mais véspera de Santo Antônio, nós vamos fazer a bênção. É próprio de Santo Antônio o lírio, mas a gente vai fazer a bênção das rosas. Como é nossa prática aqui, com Santa Rita, sempre às quintas-feiras, a gente vai em todas as missas fazer a bênção das rosas. Você pode levar para o namorado, namorada, marido e esposa, ou pode levar para alguém que esteja necessitando de uma graça, por intercessão de Santo Antônio. Alguém que esteja precisando de uma graça. Você pode trazer a sua rosa, mas aqui também a gente vai ter algumas rosas para vender, porque você pode comprar. E já encomendou. Mercado de rosa é uma coisa séria. Não faz 15 dias que era um preço. Semana que vem, o preço da rosa do maço vai ser 5 ou 6 vezes mais caro. Aí depois que passar a festa de Santo Antônio, dia do namorado, volta para 1/6 do valor.
Isso é uma desonestidade, mas a gente não pode fazer nada, né? Mas nós vamos ter rosas aqui. Também pedimos a presença de vocês, a UFS está aqui. Próximo sábado, dia 13, nós vamos celebrar Santo Antônio às 11 horas da manhã. Quem tem o costume de trazer o pãozinho, de trazer algum pão para abençoar, para distribuir aos pobres e para as pessoas levarem para casa, tragam. A gente precisa abençoar na hora da missa, e aí depois da missa você pode levar para casa pãozinho e também a gente distribui aos pobres, né? Aqueles que estão na missa em primeiro lugar, porque é uma devoção do dia de Santo Antônio. Se vierem muitos pães, a gente vai distribuir para os pobres, porque toda terça-feira a gente já faz isso. Toda terça aqui, missa de Santo Antônio, a gente distribui o pão para os pobres, e quando tem cesta básica, a gente também distribui. Na festa de Santo Antônio, o pão é para aqueles que participam da missa. E se tem abundância, a gente também distribui aos pobres. Tá bom? Próximo sábado, dia 13, Santo Antônio. Dia 12, sexta-feira, Bênção das Rosas. Vamos ficar de pé para a gente rezar o 7º dia da trezena de Santo Antônio. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento vos pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, levai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá de Deus as graças de que necessitamos. Invencível Santo Antônio, mártir pelo desejo, pelo fervor do amor que vos inflamou como ardente anseio de derramar o vosso sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o vosso auxílio para que nos assistais a nós e a todos os agonizantes na hora da nossa morte, e para que obtenhais o eterno descanso para as almas do purgatório. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. Não nos deixeis cair em tentação, mas Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que ouviram, digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte.
o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida. Bom domingo, boa e santa semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.